Bom, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Rodrigo Aidar, eu sou repórter especial do Conjur, e a gente vai entrevistar o presidente do Conselho Federal da OAB, doutor Felipe Santa Cruz. Doutor Felipe, que entrega o cargo agora, dia 31 de janeiro, ao próximo presidente, né? A OAB vai realizar eleições, e a gente vai fazer aqui um balanço sobre a gestão do doutor Felipe, a OAB, enfim. Seja bem-vindo, doutor Felipe, obrigado por atender a Conjur. Obrigado pelo espaço, e inclusive pelo espaço dado pelo Conjur aos nossos temas, aos temas da OAB. É um importante, muito importante meio de comunicação com a advocacia, um instrumento de comunicação. Parabéns ao Conjur, e eu fico muito feliz com essa entrevista final aqui da OAB. Eu lembro que a primeira entrevista importante que eu dei na minha trajetória de ordem, quando resolvi ser candidato a presidente da OAB do Rio de Janeiro, isso em 2011, foi no Conjur. Ah, fantástico, legal. 10 anos depois, 11, né? A gente está aqui fazendo a entrevista de novo. Eu queria começar, doutor Felipe, eu acho que desde a redemocratização, o senhor talvez tenha sido o primeiro presidente de OAB com quem o presidente da República teve uma animosidade explícita, assim, né? De fato, algo explícito contra a OAB. Não entendia muito bem qual o papel institucional. Queria que o senhor nos dissesse como é que é ocupar esse lugar. Eu acho que em tempos de guerra é diferente de em tempos de paz, né? Eu fui muito próximo dos dois últimos presidentes, né? Eu que organizei a conferência do Marcos Vinícius no Rio, fui o organizador, a maior conferência da história. Fui muito próximo do Lamáquia, né? Tivemos aí muitas agendas onde eu pude colaborar com a presidência dele. E era muito diferente. Óbvio que o Brasil também já vivia crise, principalmente no período Lamáquia, mas nós não tínhamos tido uma crise tão aguda, uma inimizade tão declarada do executivo, né? Absolutamente. Que, no meu caso, é até anterior, né? Havia, na verdade, uma incompatibilidade de visão de mundo. Nós somos democratas, ele não, né? Essa divergência do Bolsonaro comigo começa no impeachment da Dilma, quando ele faz apologia ao brilhante Ustra, e a OAB do Rio de Janeiro pede a sua cassação. Porque nós entendíamos que a imunidade parlamentar não garantia a ele usar a tribuna do Congresso para fazer apologia à figura de um homem que torturava mulheres grávidas, um dos maiores torturadores da história do país. Então havia uma incompatibilidade total que, óbvio, que muda o perfil de normalidade de uma presidência da ordem. Não foi uma presidência normal, não foi uma presidência em tempos de rotina, e, além de tudo, logo no segundo ano, nós tivemos a pandemia, ou seja, são tempos absolutamente diferentes, que eu acho que até eu vou demorar um bom tempo para amadurecer, refletir sobre tudo o que aconteceu. Perfeito. Doutor Felipe, partindo disso, eu queria que o senhor dissesse qual foi o que o senhor considera o ponto alto da sua gestão e qual foi o que foi aquilo que você gostaria de ter realizado e não conseguiu. Eu acho que o ponto alto da nossa gestão foi a inteligência institucional de reaproximar a OAB do legislativo e abrir diálogo franco com o judiciário na defesa das instituições. Se nós, por um lado, tivemos essa porta fechada com o executivo, acho que devo ser o primeiro presidente da ordem. Eu fui estar com o ministro da Justiça pela primeira vez agora, com o doutor Anderson Torres, na penúltima semana de gestão. Eu não tive diálogo nenhum com ninguém do governo, porque o governo também não quis diálogo com a OAB, né? Logo na primeira sessão nossa, nós já tínhamos a PEC 108, que no fundo era o fim dos conselhos. Você só permaneceria filiado se quisesse ao seu conselho profissional. Era uma estratégia de destruir a OAB. No primeiro momento eu busquei diálogo, eu tinha uma relação muito boa com o doutor Gustavo Bebiano, que era cotado para ser um dos mais importantes ministros do presidente. Nós tivemos várias reuniões tratando de defender o exame de ordem, defender a OAB contra a PEC 108, esclarecer as funções da OAB na sociedade brasileira. São funções que vão além da defesa da advocacia, são funções de defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, da justiça social. Infelizmente, esse diálogo não prosperou, o próprio Bebiano foi cortado imediatamente no início do governo. O governo disse claramente que não tinha policial bom nesse governo, né? Não adiantava, não existia o Petrônio Portela lá da ditadura, que conversava com a OAB enquanto os militares brigavam, né? Não haveria esse papel. E nós, com esse corte, com essa interrupção, imediatamente quis o destino que eu tivesse um diálogo muito bom
com o deputado Rodrigo Maia, que assumiu um papel preponderante de defesa das instituições naquele primeiro momento, e com o próprio presidente Dias Toffoli, que também foi muito importante. Lembro que já em março de 19 eu fui ao Supremo liderando 200 entidades, a CNBB, a Fiesp, os sindicatos, para defender o Supremo dos ataques institucionais. Essa aliança, ela gerou o quê? Ela gerou benefícios para a própria advocacia. Eu cito dois aqui. A criminalização da violação das nossas prerrogativas, que é uma vitória na lei de abuso fundamental, esta é a nossa maior vitória desde o Estatuto, né? E nós ainda vamos ter aí o amadurecimento dessa vitória, avançando ainda mais em outros projetos que estão no Congresso. E, na outra ponta, essa nossa bandeira institucional. Eu lembro que é da OAB a decisão que garantiu a competência concorrente de estados e municípios, né? A decisão na ação direta nossa, né, na DPF, que garantiu a competência. Não lembro se é o número da ação, agora até. Que garantiu a competência de concorrente de estados e municípios. Quantas pessoas teriam morrido, né? Era o auge do negacionismo do Bolsonaro, e acho que isso é fruto dessa permanente vigilância. Nós tivemos outras grandes vitórias, assim. Tivemos vitórias no campo da garantia da liberdade de imprensa, vitórias, por exemplo, a lei de acesso à informação, que o Bolsonaro tentou limitar através de medida provisória. Nós garantimos o sigilo de milhões de telefones celulares do Brasil, é uma decisão também numa ação da OAB, no Supremo Tribunal Federal. E essa clareza institucional nos permitiu reforçar as instituições, e eu acho que a OAB entendo que a OAB teve um papel importante na garantia do Estado Democrático de Direito em tempos que ele foi ameaçado como nunca, desde a ditadura militar. Bom, isso sem dúvida, né? As ameaças constantes, inclusive, com esses ataques ao Supremo Tribunal Federal. A DPF 672, salvo engano. Isso, a DPF 672. Aqui foi tanta coisa que a gente... Não, eu imagino. Eu pesquisei aqui e é a DPF 672. Eu também eu chamaria a atenção um ponto aqui que os advogados não notam, né? Que é assim... existe uma agenda da OAB cotidiana que também é impedir retrocesso. Por exemplo, o aumento da carga tributária para os advogados com a tributação de dividendos era quase 100%. Nós tivemos um trabalho incansável em demonstrar ao Congresso que no advogado, que é um profissional liberal, que fatura através da sua PJ, mas que seria uma dupla tributação, que seria um ataque à classe média, né? Nós não somos contra a revisão do sistema de impostos no Brasil, do sistema tributário, mas uma coisa é o tributo do sócio de um grande banco, o dividendo de um sócio de um grande banco ou de uma grande empresa, outra é a tributação de uma sociedade de advogados que muitas vezes tem 2, 3 sócios, né? O pagamento é direto a esse advogado via PJ ou de um... Então, assim, o que nós impedimos de retrocesso também é uma agenda que eu acho que pode ser lembrada no futuro. Perfeito. E o que o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu fazer? Tanta coisa. Acho que nós fomos achando soluções. Eu vou dar um exemplo. Eu gostaria de ter feito uma grande conferência nacional. Era os 90 anos da Ordem, o grande momento da OAB, a sua conferência, trazendo gente do mundo todo para discutir o novo mercado de trabalho da advocacia, a tecnologia. Nós não conseguimos fazer isso. Não houve normalidade para isso. Nós não conseguimos ser a centralidade da discussão. Nós acabamos fazendo as coisas na crise, né? Por exemplo, nós tivemos que discutir com o Judiciário como é que continuava o funcionamento dos prazos. No dia 12 de março de 2020, Dias Toffoli me liga e nós fizemos um acordo, suspensão total dos prazos, inclusive virtuais, mas o acordo de que no 30 de abril voltariam os processos eletrônicos. Nós bancamos esse acordo. A verdade é que nós conseguimos no Brasil índices de produtividade que países mais desenvolvidos não conseguiram. Tivemos grandes problemas onde não havia digitalização de processos. Uma crise, por exemplo, no TJ do Rio Grande do Sul, onde 85% dos processos são em meio ainda papel, né? Então, nós fomos aprendendo no caminho, né? Eu gostaria de ter podido discutir esse novo mercado, essa nova realidade com mais tranquilidade, com mais profundidade. Mas, por exemplo, tudo se compensa. Nós realizamos, em compensação, no auge da pandemia, o maior evento jurídico virtual da história, né, do mundo. Está no Guinness Book.
150 mil inscritos participaram de um evento que acabou sendo muito mais amplo do que a própria advocacia, porque lá nós tivemos pensadores, influencers, foi um grande momento de reflexão sobre a pandemia, de diálogo da sociedade. Então, nós fomos compensando essa realidade, mas, evidentemente, não houve a normalidade que poderia nos permitir uma reflexão maior acerca do futuro e das nossas estratégias. Tomara que isso venha agora na próxima presidência do Beto Simonetti, com a normalidade, tomara que ela retorne ao Brasil em breve. O senhor falou do mercado de trabalho. A OAB ela tem uma dupla missão, né? Tem a missão institucional, de defesa de um país republicano, garantir que a gente continue sendo uma democracia e uma república de fato, e a corporativa, que é regular o exercício da advocacia, defender as prerrogativas dos advogados. Qual dessas duas atribuições o senhor considera hoje mais importante? Acho que as duas são primordiais. Eu, por exemplo, quando sou injustamente atacado por ter cuidado pouco das corporativas, eu cheguei onde cheguei, eu fui tudo na OAB. Em 15 anos, eu fui de conselheiro seccional, aliás, eu fui da oposição a conselheiro seccional, diretor de subseções, que é um cargo importante no Rio de Janeiro. Eu fui presidente de Caixa, eu sou o primeiro presidente de Caixa a ser presidente da Ordem, a Caixa dos Advogados do Rio de Janeiro, a ser presidente nacional. Eu fui 2 vezes presidente seccional, fui conselheiro federal e fui presidente da OAB, isso em 15 anos. E meu principal cuidado sempre foi a luta corporativa. No Rio de Janeiro, nós criamos uma revolução, que é a OAB Século XXI, que criou mais de 200 salas de atendimento. Nós temos salas que atendem 1.000 advogados por dia para o advogado poder peticionar. Eu criei uma escola de inclusão digital no Rio de Janeiro, para principalmente treinar os que têm menos condições e aqueles mais velhos, os idosos. Então, a minha vida inteira foi na luta corporativa, mas no Conselho Federal, até pelo momento histórico, eu claro, tive que assumir essa outra bandeira da OAB, que é a liderança da sociedade civil, no momento que a sociedade civil precisou. E a pergunta que eu faço aos advogados que estamos assistindo é exatamente esse preceito legal e essa força constitucional da advocacia brasileira que nos dá condições de ter uma série de prerrogativas que no mundo todo não existem. Vai procurar em qualquer país aqui do nosso entorno e pergunta se tem exame de ordem obrigatório sob o controle da sua entidade. Não tem. A inscrição na advocacia, por exemplo, na Argentina, se dá perante o Poder Judiciário, perante o escrevente do Poder Judiciário, não perante a sua entidade de classe. Todas essas prerrogativas, por exemplo, a criminalização da violação dos prerrogativos, que só existe aqui no Brasil, são frutos do poder simbólico que que a OAB ganha quando ela lidera a sociedade civil nas boas lutas da sociedade, defende o meio ambiente, defende a justiça social, defende as minorias, né? Essa força, basta ver a pesquisa da AMB, que deu 66% de credibilidade à OAB, já na minha presidência, é a entidade com maior credibilidade da sociedade civil, né? Essa força simbólica traz prestígio à advocacia no seu cotidiano. Quando a advocacia deixar de exercer esse papel de liderança da sociedade, ela também vai perder força simbólica e o exercício do advogado na pequena comarca também vai perder força. A força da OAB confere prestígio à advocacia e a força da advocacia em todo o Brasil confere prestígio à OAB. É essa duplicidade que ela se equilibra no tempo e, obviamente, na conjuntura, né? A conjuntura, por exemplo, nos obrigou a ter uma agenda mais agressiva de defesa da sociedade, porque imagina, se nós tivéssemos calado no meio da pandemia, eu não perco sono uma noite, porque nós agimos. Alguém pode dizer que a gente errou aqui, errou ali, exagerou acolá. Eu não entendo que exageramos, porque nós agimos de forma ativa, defendemos vidas, defendemos o exercício da profissão, que continuou mesmo no mais grave e agudo período da pandemia. Eu dormi em paz. Eu não sei se o presidente do Conselho Federal de Medicina dorme com a paz que eu tenho sendo advogado. Perfeito. Acho que não. Doutor Felipe Santa Cruz, exame de ordem. O senhor falou aí sobre essas características da Ordem dos Advogados do Brasil, que só existem no Brasil. Esse exame de ordem que é aplicado pela entidade enfim, essas características todas da advocacia que só existem no nosso país. Um levantamento da Folha de São Paulo recente mostrou que 9 em cada 10 instituições aprovam menos de 30% dos seus alunos no exame de ordem.
Eu fiquei até, confesso que eu fiquei espantado de o presidente Jair Bolsonaro não trazer para a presidência aquela bandeira que ele tinha como deputado lá atrás, de acabar com o exame de ordem. Mas o fato é, cresce esse contingente de bacharéis que não conseguem ser aprovados no exame de ordem da OAB. E cresce cada vez mais, porque o número de universidades de direito, de cursos de direito que a gente tem no país também só cresce. Vai chegar uma hora que isso vai ficar insustentável. O número de bacharéis vai ser tão grande que essa pressão para acabar o exame de ordem vai se tornar uma coisa insustentável. Como lidar com esse problema? Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro não trouxe a agenda para o Congresso porque ele não teve força, porque ele defendeu publicamente muitas vezes, e dentro dos acertos da nossa gestão, e aqui eu quero fazer um agradecimento público à Frente Parlamentar da Advocacia. Nós temos 200 parlamentares, capitaneados por Fábio Trade e Margarete Coelho, aqui agradeço publicamente. Nós tivemos a sorte de ter pessoas que compreendiam a importância do exame de ordem. Digo aqui, deputado Rodrigo Maia, senador Davi Alcolumbre, deputado Arthur Lira e também o presidente do Congresso hoje, Rodrigo Pacheco, que é nosso colega, um grande criminalista de Minas Gerais. São pessoas que compreendem esse dilema que você está apontando. Quer dizer, no mesmo período nós liberamos, por exemplo, o curso à distância quase que indiscriminadamente, como quer fazer o Ministério da Educação, que é liberar postos e mais postos de direito à distância. Nós estamos ajuizando ações contra isso, criando cursos indiscriminadamente. O parecer da ordem é meramente opinativo. Então, todos nós sabemos, enquanto sociedade, que esses cursos não são acompanhados da devida qualificação. E que, se nós abrirmos a porteira do exame de ordem, que nós vamos ter uma advocacia desqualificada, coitado, de pessoas que receberam um estelionato. Foi vendido a essas pessoas o que não se entregou, né? Que é o ensino de qualidade. E essas pessoas com uma carteira poderosa, como a carteira vermelha que foi de Sobral Pinto na mão, vão até por imperícia, por incapacidade técnica, vão cometer equívocos e erros que sacrificam vidas, liberdade, famílias, patrimônio. Então, assim, é um ônus, sabe? Quem olha meu Instagram, eu posso postar uma foto linda do meu cachorrinho, daquelas que tem um monte de curtida, né? Que vai entrar lá um jovem que tem o sonho de ser advogado que está bravo comigo, que individualiza em mim o exame de ordem. É um ônus, ninguém aqui tem alegria nenhuma de frustrar esperanças, projetos de vida. Eu choro quando vejo aquelas imagens, vi várias agora no exame último, do jovem simples, numa casa simples, sendo aprovado no exame. Eu choro, como qualquer um de nós, me emociono, né? Mas é um ônus que nós temos que ter para salvaguardar esse jovem. Porque na hora que acabar o selo de qualidade do exame de ordem, não vai fazer diferença para mim, que sou Felipe Santa Cruz. O meu escritório organizado, já fui presidente da ordem, sou respeitado, sou ouvido. Vai fazer diferença para o advogado que ingressa, que vai entrar numa coisa amorfa, que não há um selo de qualidade. O exame de ordem hoje é um selo de qualidade. É um selo de qualidade que garante que aquele jovem, que pode, às vezes, não é jovem, até porque a nossa profissão ela é acessível a todas as idades, mas majoritariamente aquele novo profissional jovem possui os predicados elementares para ser advogado, básicos, né? Então, é muito duro, é triste que se faça demagogia política disso, ainda bem que temos uma maioria de parlamentares que compreende isso, não podemos perder essa maioria. Foi fundamental essa nossa articulação no Congresso Nacional, para essa e para muitas outras bandeiras, mas é um dever da ordem defender o exame de ordem e permanecer defendendo. E eu acho que também seria um dever da sociedade. Hoje eu li nos jornais que está se querendo criar uma frente parlamentar da educação. Tomara, né? Porque a sociedade tem que discutir o seu projeto de educação. Nós precisamos de mais cadeiras de direito, nós precisamos de 10 milhões, que é o número que vai chegar daqui a pouco, de bacharéis em direito. Nós temos 1 milhão de estudantes de direito em sala de aula nesse exato momento, né? Quando as aulas começarem daqui a alguns dias. Nós precisamos disso ou precisamos de engenheiros, de matemáticos? O que a sociedade precisa, né? Eu tenho primos que foram estudar em Israel, teve um ano que não teve vestibular de medicina. O Ministério chegou à conclusão que o número de médicos para aquele ano era satisfatório. Esse planejamento estratégico. O que está acontecendo no Brasil é uma bagunça que atende ao mercado privado, o mais canibal e individualista possível, e, obviamente, prejudica, em último caso, a sociedade e o indivíduo, o cidadão, que acaba consumindo, como eu disse, pagando por um curso que ele não recebe a qualidade devida.
Presidente, por que essa frente parlamentar, de mais de 200 parlamentares que o senhor citou, não torna o parecer da Ordem dos Advogados do Brasil em relação à abertura de curso de direito vinculativo, obrigatório de ser seguido e não opinativo, como é hoje? Nós não conseguimos essa maioria, não conseguimos fazer. Acho que também pela tempestade desse tempo. Nós tentamos, mas nós tivemos que escolher algumas agendas que... muitas de defesa, volto a dizer, um dia eu vou escrever o livro do que nós impedimos, né? Não do que nós fizemos. E muitas de avanços que nós tivemos que escolher. Por exemplo, a criminalização da violação das nossas prerrogativas era a nossa prioridade total, né? Era a nossa prioridade total. E essa luta, por exemplo, do parecer vinculante, é uma luta mais ampla da educação. Eu acho que é uma luta de repensar o ensino no Brasil. Não é a luta só do direito, né? A luta da medicina, é uma luta da engenharia e de todas as outras profissões. Acho que é uma luta que exige mais complexa no Congresso. Por exemplo, a criminalização... bastava você perguntar, o Brasil não é o país da lei do abuso de autoridade? Aqui é o país do você sabe com quem está falando, né? Em qualquer comarca do Brasil, quando pequena comarca, quando um advogado vai à delegacia, ele sabe da possibilidade do abuso de autoridade. Então, foi uma prioridade, nós escolhemos prioridade, e não houve condições políticas e conjunturais, volto a dizer, pela natureza dos tempos. Tomara que tenhamos no futuro, eu fiquei muito feliz com essa matéria hoje. Nós temos que discutir a educação no Brasil, até porque, em contrassenso, ela está perdendo orçamento, né? A educação no país perde orçamento, a iniciativa privada ganha áreas de exploração desenfreada em cursos que são lucrativos como direito, e nós não discutimos o todo. Perfeito. Deixa que às vezes eu dou mudo aqui por conta de barulhos externos, achei que eu estava com o microfone mudo. Eleições diretas. Presidente, quando haverá eleições diretas para o Conselho Federal da OAB? Qual a sua opinião sobre esse tema? Eu sempre fui favorável. Agora, eu aceito o meu lugar de fala, né? Assim. Eu sou de uma grande seccional, nós sempre entendemos, eu sou dessa tradição, né? Fui eleito 2 vezes presidente da OAB do Rio de Janeiro com 70% dos votos, sei da força que isso dá. Sofri a incompreensão, aí eu vou dizer do lado positivo e negativo. Eu assumo com uma campanha orquestrada nas redes sociais, pintando um Felipe que não existia, um terrorista, um radical, já planejado pelo gabinete do ódio, que sabia do meu histórico de filho de desaparecido político, que não gostava do meu histórico na luta pela democracia. E a verdade é que boa parte da advocacia brasileira não me conhecia, né? É um problema de legitimidade nesse primeiro momento. Eu entendo isso. Quer dizer, eu sou conhecido muito da advocacia do Rio de Janeiro, sou conhecido parcialmente pelas lideranças nacionais, mas assumo a presidência nacional, que é o grande cargo de porta-voz da OAB, em base desconhecido de 1 milhão de advogados, né? E esse desconhecimento traz uma fragilidade. Por outro lado, aí quero dizer como um presidente de tempos de crise, tá? Também tem um lado positivo, que é uma grande independência. Eu acho que a ordem ela tem um grande mérito no Conselho Federal, que apesar de permitido, não há reeleição. Sabe? Isso te garante uma independência, um compromisso. Hoje eu sou um adepto da não reeleição em todos os campos, sabe? Porque isso te garante que você cumpra os preceitos da tua entidade, doa quem doer, porque você está ali cumprindo o teu juramento, o teu compromisso, né? Aquilo que você entende que é a construção histórica e institucional da Ordem dos Advogados. E aí o processo federativo te dá a independência, porque como a força das seccionais confere ao presidente nacional uma proximidade muito grande com os seus presidentes seccionais, isso te fortalece como grupo político para defender as bandeiras históricas da advocacia. Por exemplo, não te fragiliza para campanhas eleitorais que podem ser caríssimas e podem sair do controle, não te fragiliza. Você vê a bobagem, fica dizendo, partidarização, que partidarização? Que partido eu sou? Sou filiado a partido nenhum. Né? Óbvio que a gente tem relação com a política, a gente não criminaliza a política, aliás, foi isso que salvou a OAB da crise aguda que vivemos. Agora, não tem partidarização nenhuma. Agora, se eu tenho que ser submetido a uma eleição nacional e ela não for muito bem pensada, pode sim ter influência dos partidos nessa eleição. Quais são as estruturas nacionais no Brasil se não são partidos políticos?
né? Partidos políticos e interesses econômicos, por exemplo, do que acabamos de falar, do mercado dos cursos de direito, que tentou se meter em várias eleições de seccional, né? Então, assim, é uma reflexão muito delicada, porque e com os nossos erros e acertos, nós temos uma entidade muito forte depois de 91 anos. Então, não é tudo errado nesse nosso processo federativo. Apesar daí, eu quero encerrar com esse pensamento para que fique claro. Eu defendo que nós temos que evoluir para um processo mais democratizante, que reflita e legitime esse presidente nacional, porque tem uma reflexão sobre o momento. Antigamente, o presidente nacional ele era uma coisa distante. Eu nunca sonhei em ser presidente da OAB Nacional. Meu sonho era ser presidente da minha seccional. Eu olhava os presidentes da minha seccional, cara, isso deve ser muito importante, né? Receber os colegas, lutar pela classe, andar pelo fórum respeitado como o líder da tua classe. É aquilo que eu queria ser. Ser presidente nacional era coisa muito distante. Lembrava de Raimundo Fauro, não sabia bem ao certo quem era, né? Só que agora a advocacia vai ser cada vez mais nacionalizada. Você agora vai poder advogar o tempo todo via tecnologia no Brasil inteiro, e esse presidente nacional vai ser um caminho sem volta. Nós vamos ter daqui a pouco uma inscrição única, não tem jeito. Nós vamos ter uma advocacia cada vez mais unitária. E aí esse presidente nacional vai precisar de mais legitimidade e mais conhecimento da base nesse processo da sua escolha. Eu termino só deixando uma reflexão que nós andamos também nesse processo. Essa discussão está viva no Conselho Federal, obviamente ela não é simples, mas nós tivemos grandes avanços democratizantes. A minha gestão é a gestão reformista em profundidade da democracia da entidade. Basta lembrar a paridade, que passou com voto meu de Minerva no Colégio de Presidente. Foi 14-13 e eu desempatei pela paridade. Estou muito satisfeito de ter feito isso. Na minha gestão, as mulheres passaram a ser maioria, né? E nós conseguimos eleger na última eleição, foram eleitas pela classe 5 mulheres. Em toda a história da advocacia, nós tivemos 10 mulheres eleitas presidentes de seccional, ou seja, 50% em uma única eleição, sendo que no último colégio de presidentes nós não tínhamos nenhuma mulher, e no penúltimo, quando eu ainda era presidente, nós tínhamos apenas uma, ou seja, um avanço enorme. E também avançamos muito na questão das cotas raciais, os 30%, apesar de saber que esse também é um processo de amadurecimento, como aconteceu na paridade, que vai demorar mais 1 ou 2 eleições para funcionar em plenitude. Perfeito, presidente. Eu vou pegar 2 pontos sobre o mercado da advocacia e depois vou cair na missão institucional maior da OAB, como a gente falou antes. Eu queria começar dizendo o seguinte: quando eu converso com professores de direito, juízes, enfim, advogados que também dão aula em cursos, a gente percebe que eles trazem para a gente a seguinte percepção: a maior parte dos estudantes está interessada em concurso público. Muita gente entra na faculdade de Direito pensando em concurso público. A advocacia privada está em crise. O profissional liberal da advocacia é uma espécie hoje em extinção? Não é, porque cresce muito, né? Um mercado de 50 bilhões de reais por ano. O último ano que nós temos esse levantamento, se não me engano, é 2017, um mercado que cresce 20% ao ano. É um mercado privado grande. Acho que é um mercado privado que sofre os mesmos efeitos do mercado em geral. É um mercado que tende a concentrar, a tecnologia aumenta a produtividade dos mais ricos, dos mais estruturados. É um mercado, talvez o que esteja em crise é aquele advogado clássico, barriga do balcão, que trabalha sozinho, né? Esse está com muita dificuldade. Esse tem mais dificuldade hoje. Mas é um mercado que cresce. Agora, eu concordo demais com essa análise do espírito concurseiro, né? O Lênin Streck, com toda a verve dele, que eu não tenho como me comparar, ele brinca dizendo que o paciente zero dessa crise foi o primeiro professor que começou a ensinar para o aluno como passar no concurso público. Eu era professor de 80, 50 alunos por sala na virada do século, né? Em 2000, 2001. Você me levantava, perguntava quem queria ser advogado. Eu era professor da Cândido Mendes do centro da cidade do Rio de Janeiro, que era um curso muito clássico no Rio de Janeiro, muito tradicional, de muita qualidade. E, assim, 2 ou 3 queriam ser advogados. 2 ou 3. Aí você perguntava para o menino por que ele queria ser advogado, um deles respondia: porque meu pai está me obrigando, né? Todo mundo queria concurso público, né? Uma busca por estabilidade.
E isso fragilizou muito essa visão nossa enquanto profissão privada. Acaba que boa parte da juventude que ingressa na advocacia, é o que eu digo, é advogado compulsório, não tem o talento, a paixão, não tem o compromisso, o que é mesmo, sonharia mesmo com concurso público. E eu avisei essa crise quando eu era presidente aqui do Conselho Seccional do Rio, porque com a crise aguda fiscal, nós tivemos a eliminação de um montão de concursos públicos, né? Milhares de vagas de concursos públicos foram extintas. Nós tínhamos concursos aqui, por exemplo, do TJ do Rio, para escriturar, escrevente, que você entravam 2.500 por ano, que entravam para esse concurso para se preparar para um outro concurso. Com isso, nós temos o que eu chamo uma advocacia compulsória, não vocacionada, que é muito triste. Eu não acho que o mercado está em crise, mas ele está em profunda transformação. Agora, só quero dizer que a advocacia não é uma bolha girando em torno do mundo, né? Todos os mercados de trabalho, com o impacto da tecnologia, da pandemia, da transformação no mundo, estão em crise, estão em transformação, com oportunidades e dificuldades para o que se organizava historicamente. Quando eu comecei a estagiar, a tarefa do estagiário basicamente era física, era carregar processo, era correr na rua, era ser simpático né? E convencer o escrevente a agir mais rapidamente. Tudo isso acabou, né? O mundo é um mundo que ficou para o passado aí. Eu tenho 26 anos de advocacia, é um mundo que sumiu. Sumiu muito rápido, né? Se a gente pensar num passado de 20 anos, a transformação é muito, muito grande, né? Violento. Muito, muito rápido. Agora, eu quero pegar esse gancho. A transformação é muito grande, mas a OAB, nas regras de publicidade, ainda tem uma visão romântica de que a advocacia não é uma coisa, não pode ter um caráter simplesmente mercantil e etc. Como o senhor vê isso? Não está na hora de as regras de publicidade da advocacia chegarem também no século XXI? Você sabe que o bonito da democracia é que uma entidade com 1.300.000 advogados, que tem milhares de dirigentes, já parou para pensar que a OAB tem mais de 1.000 subseções, 27 seccionais, ou seja, ser dirigente da ordem é tarefa de milhares de pessoas, gratuita, voluntariamente. Isso é uma força enorme, uma capilaridade enorme, mas também traz as dificuldades no nosso processo decisório, né? A compreensão das questões não é homogênea pelo Brasil inteiro, nós somos um continente, os problemas não são homogêneos, apesar de tenderem a ser homogêneos num futuro próximo, né? Como eu disse. Então, nós tentamos, né? Na minha gestão, eu digo, eu não me furtei a nenhum debate. Nós incluímos uma nova lei um novo provimento, de publicidade, que foi muito discutido, que trouxe avanços, uma compreensão, por exemplo, do óbvio, das redes sociais, né? Como não existe mais aquela clássica figura da plaquinha na porta do escritório com o teu nome. Ninguém passa na porta, vai no centro do Rio de Janeiro. Quando eu era estagiário, que eu lembrei aqui em 1992, o centro da cidade do Rio de Janeiro fervilhava. Os clientes andavam na rua, os advogados andavam na rua, os magistrados andavam na rua, passavam na porta do escritório, tomavam café no escritório. Isso não existe mais. As redes sociais, o meio virtual será cada vez mais esse meio de comunicação. A ordem está tentando, vai criar comitês no Brasil inteiro, tentando ser mais ágil nisso. Mas óbvio que nós temos um patrimônio simbólico enorme a resguardar. Nós não acreditamos que a advocacia brasileira possa ser a advocacia americana, porque ela não tem esse papel de defesa da sociedade, ela não tem o papel de defesa das instituições, ela não tem o papel de defesa do meio ambiente, ela não tem o papel de defesa das minorias. Se nós virarmos uma advocacia de outdoor, de publicidade em ônibus, de panfleto na rua, nós vamos perder nós vamos perder muito dessa característica de munus público, que nos trouxe grandes benefícios. Eu volto a dizer isso. Essa inscrição nacional, pergunta se pode fazer isso na Índia. Por que a OAB é a maior entidade de classe da advocacia no mundo? Alguém parou para pensar, o jovem que está me assistindo, por que na Índia, nos Estados Unidos, as entidades são fragmentadas? Onde tem mais advogados que no Brasil. Então, você não pode sair de Nova York e advogar na Califórnia, não. Já você pode se formar no Acre, no Rio, e no dia seguinte sustentar no Supremo Tribunal Federal. Isso é poder, isso é prerrogativa. Isso é fruto desse papel da advocacia como liderança da sociedade civil. Então, esses elementos que nós temos que avançar. Quer ver um outro ponto que eu defendi e fui derrotado pelo processo democrático da ordem? Eu acho que nós temos que enfrentar a lavagem de dinheiro nos escritórios de advocacia. É ingênuo
E não cabe às lideranças ingenuidade pensar que não há utilização de escritórios de advocacia para lavagem de dinheiro. Na medida que nós não resguardamos essas regras, nós agimos igual à delação premiada. Quando nós devíamos ter, usando a nossa prerrogativa, construído a imposição dos limites da atuação do advogado na delação premiada. Quando não construímos, deixamos a porta aberta ao descalabro que aconteceu, que acabou com o próprio Instituto, que enxovalhou o próprio Instituto. A mesma forma deveria ser em relação à lavagem de dinheiro. Nós temos que ter instrumentos que garantam que o advogado comprove que ele prestou o seu serviço, que ele prestou, que ele atendeu o cliente. Se o cliente agiu de forma errada, se o cliente agiu na ilegalidade, se o cliente agia com fins ilícitos, isso é um problema do cliente que não se confunde com o advogado sério. Agora, com aquele que faz do seu escritório lavanderia, esse não é advogado. Nós não conseguimos avançar. Por quê? Porque visões que são legítimas também entendem que se a gente abrir a porta aí, nós podemos fragilizar as nossas prerrogativas da inviolabilidade do nosso escritório, das nossas comunicações, das nossas finanças. Só que nós temos que ter a cautela de compreender as mudanças do mundo. Não adianta a gente... Essa é a minha posição. E foi derrotada, democraticamente derrotada. Faz parte do debate. Só que eu acho que cada debate desse deixa um pequeno fruto para a próxima gestão. A tua pergunta já mostra que esse fruto está vivo. Nós não vamos ter que avançar mais em publicidade? Vamos. Nós não vamos ter que avançar mais no combate à lavagem de dinheiro? Vamos. Nós não vamos ter que avançar mais nos institutos de combate à corrupção, à delação, nos institutos penais que estão sendo importados ao Brasil? Vamos. Na leniência para salvar as empresas e não matar os empregos junto com os malfeitos dos seus gestores das empresas? Só que isso demanda democracia, democracia e democracia. Esse é um debate obrigatório que vai ser feito ali na frente, né? Ficou o fruto e não tem como escapar disso. Até porque, como o senhor disse com muita propriedade, há sim escritórios de advocacia que usam o escritório para lavar dinheiro, assim como há abusos vários sob essa bandeira do combate à corrupção, né? O ideal é a gente chegar no meio termo disso, nem destruir reputações em empresas acobertado com uma bandeira de moralidade, que depois a gente viu, principalmente na Operação Lava Jato, que era só isso, uma bandeira de moralidade que escondia também corrupção judicial, e nem também deixar de enfrentar a corrupção por conta de uma decisão corporativista, né? Precisa ser feito esse debate. Assim, eu vou lhe dizer, o Conjur sabe disso. Eu tomei posse. A agenda principal da minha presidência seria esse combate aos abusos do processo persecutório que calou a advocacia. O Conjur foi muito importante. Quero aqui saudar vocês, saudar o Conjur, Chaer, todos vocês, porque foi um porta-voz. Tanto que tem hoje uma matéria aí no jornal dizendo que, assim como se tramou contra mim, se tramou contra o Chaer, se tramou contra vários outros que tentaram, né, colocar um freio nisso tudo, né, naquele processo insano que se criou no processo penal brasileiro. A nossa agenda principal era essa. A primeira entrevista que eu dei ao Conjur, me perguntaram sobre Lava Jato da educação, Lava Jato da saúde. Eu disse, mas virou um livro em fascículo, né? E fui atacado demais. Você quer o fim da Lava Jato? E o que eu dizia à época, deixando tudo isso para trás? Primeiro, o erro que era Sérgio Moro ser ministro do Bolsonaro. Hoje ele deve se arrepender de não ter me ouvido. Ele deve dizer, poxa, aquele gordinho da OAB que estava com a razão, né? E segundo, que esse processo ia retirar a legitimidade do combate à corrupção no Brasil, que é muito necessário. É um fruto histórico. A população brasileira quer o combate à corrupção. E o que está acontecendo agora? A nulidade total. Talvez Bretas e Moro sejam juízes o maior índice de anulação de processo da história da humanidade. Se tiver um ranking mundial de processos anulados, eles devem estar no topo desse ranking. Com isso, a volta à política de um laissez-faire, né? De um pode tudo, orçamento secreto, emenda. Você tem alguma dúvida que daqui a 5, 10 anos nós vamos estar afundados em escândalos do excesso orçamentário e da falta de controle que está acontecendo na política brasileira nesse momento para a reeleição do Jair Bolsonaro? Eu não tenho dúvida nenhuma. E isso você joga o Brasil num ciclo perpétuo de falta de fé, de falta de esperança para a população. Nós deveríamos estar estudando e debatendo os avanços institucionais para que o combate à corrupção não defenda de super-heróis. A gente sempre disse isso, a OAB sempre disse isso.
que advogados possam exercer a sua profissão, o direito de defesa, e os culpados, até porque isso, a legitimidade da pena deriva do devido processo legal em relação aos culpados. Os culpados cumpram a sua pena após a sua devida defesa. Então, esse processo misturou tudo, os inocentes e os culpados, desacreditou o combate à corrupção e devolveu à política brasileira a bagunça anterior. Eu te garanto, mais uma previsão como a que eu disse que Moro ia se arrepender de ser ministro Bolsonaro. Daqui a 5 anos nós vamos ter escândalos de sobra do que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. Enquanto nós estamos aqui conversando, um prefeito está recebendo uma ligação de um deputado de outro estado para oferecer uma emenda parlamentar desde que uma empresa venha junto com essa emenda. Nós sabemos onde vai acabar isso. Sem dúvida nenhuma, né? O filme é repetido, a gente já sabe. Agora, o sistema de freio, pegando esse gancho, o sistema de freios e contrapesos não falhou? Pelo seguinte, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. A OAB acionou a PGR. Logo no começo, salvo engano, do mandato do senhor, pedindo investigações contra o presidente da República por crime à saúde pública, risco à saúde pública, pelas omissões e negligências no combate à pandemia. Esse processo não foi para frente, como nenhum outro foi para frente. Eu não vou aqui fazer elucubrações sobre os motivos íntimos do Procurador-Geral da República. Esquece, doutor Augusto Aras, não é dele que eu quero falar, eu quero falar do cargo. Não seria... E isso também em relação a esses juízes super-heróis. Não seria necessário a gente discutir com muita urgência mais freios e contrapesos? O que eu quero dizer com isso? Não é preciso ter quarentena eleitoral para juiz que abandona a magistratura poder exercer qualquer cargo. Não é preciso, por exemplo, que um procurador-geral da República, quando assume esse cargo, tenha uma quarentena de, 5, 6 anos para poder assumir qualquer outro cargo no Executivo. O sujeito assume a Procuradoria-Geral da República sabendo que dali ele vai voltar a ser subprocurador-geral e ficar no gabinete por pelo menos mais 4 anos. Não falta esse desenho institucional? Qual a opinião do senhor sobre isso? Falta, mas ele é um desenho que se constrói com o tempo. Se a gente for olhar 88 para cá, nós avançamos muito. Olha o CNJ, com todas as suas fragilidades, trouxe avanços, né? Trouxe avanços. Eu lembro aqui de 3 grandes casos. Concurso público. Eu comecei minha trajetória de OAB, havia um vazamento no concurso público aqui de juiz no Rio de Janeiro, que era uma vergonha. A prova ia para casa com quem fazia a prova, né? O CNJ moralizou os concursos públicos no Brasil, né? O CNJ puniu os juízes. Então, você parar. É um avanço institucional. Como nós poderíamos avançar? Eu sempre defendi, a OAB sempre defendeu a mesma coisa, que ele seja paritário entre a sociedade e o poder judiciário. Nós somos a sociedade minoritária, absolutamente minoritária no CNJ. Mesmo assim, avançamos. Já o CNMP, vamos aqui refletir. A gente descobriu a existência. O CNMP, para mim, é um desperdício de aluguel, de gabinete, é desperdício de salário. A não ser agora, com a última composição, que nós passamos a ouvir falar do CNMP botando algum tipo de freio na atuação dos procuradores, dos promotores, né? Mas isso demanda tempo, é um processo institucional, é aquilo que eu te falava. Quer dizer, o Ministério Público Federal, será que o processo certo é esse mesmo, da escolha tríplice corporativa? Não houve abuso de procuradores gerais anteriores que incorreram num ativismo político absurdo? Houve. E o ex-presidente Lula está dizendo que vai escolher de novo por meio da lista tríplice, né? Você vê, mas é uma discussão super pertinente. Nós não tivemos abuso, ativismo excessivo? Tivemos. Não é, e veja, aquele mesmo ciclo que o Brasil vive. Aí agora nós temos um MPF talvez excessivamente recuado. Ele agiu excessivamente, ofensivamente, num período anterior, e agora está recuado demais, que a ponto de cobrarmos cadê o Ministério Público, né? Então, são esses os grandes pontos, e eles não podem ser pessoalizados. Acho que você falou certo. Assim, eu não quero saber eu quero saber institucionalmente como eu mudo o perfil, como eu avanço no perfil das pessoas que preenchem esses cargos. Primeiro, mudando o CNMP e CNJ, ampliando a participação da sociedade. Segundo, criando essas quarentenas. Inaceitável, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro em 2018. O processo penal foi usado para influenciar na eleição, para eleger um ex-juiz, que, diga-se de passagem, era maluco, né? Maluco.
Então, assim, que não conseguiu governar 2 anos. Mas o poder da corporação foi usado para elegê-lo abertamente, está comprovado. Né? Então, assim, são esses... É muito recente, né? Não dá para... Muito recente. E, assim, é isso que eu clamo, assim, e digo para os colegas que vão ficar à frente da OAB. E acho que é o que eu sinto falta, que eu não pude fazer. Dá para ver pelo que eu estou falando. São os temas que eu acho que são importantes, que é um avanço institucional, que não é fulanizar, é que a gente possa discutir no Congresso um novo CNJ, um novo CNMP, que a gente possa discutir com o Ministério Público esse processo de avanço, porque nós temos muita gente boa nessas instituições. A gente tem que avançar o aprimoramento das instituições. Então, acho que esse Mas volto a dizer, eu não sou um pessimista, não. Muita coisa mudou na nossa quadra de vida, assim como mudou muito a advocacia nos últimos 20 anos, muita coisa mudou. Aqui no meu Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 1/3 dos aprovados nos concursos públicos eram parentes de magistrado. Era a mesma chance do sujeito tomar 3 raios na cabeça numa única existência. Né? Matematicamente, era essa a realidade. Isso não acontece mais. Não que o filho de um magistrado não possa passar, mas porque nós avançamos institucionalmente. Isso resguarda, inclusive, o filho estudioso do magistrado, que hoje, quando passa para um concurso, tem a certeza de que concorreu nas mesmas condições republicanas de todos os outros. De fato, hoje houve, de fato, esses avanços, né? A gente precisa partir para os novos avanços. O senhor falou sobre a criminalização da violação das prerrogativas da advocacia, que virou lei e de fato, foi muito importante. Mas, ainda assim, eu sinto uma criminalização do exercício da advocacia no ar. Isso existe, já existia antes. Há alguns anos, houve invasão de escritório de advocacia pela Polícia Federal, busca e apreensão injustificada em alguns casos, justificada em outros, mas, enfim, injustificada em alguns casos. Lá atrás, eu lembro que eu era repórter do Conjur, na gestão do, salvo engano, aqui na OAB de São Paulo, do Dr. Luiz Flávio Borges Lúcio, e houve um enfrentamento grande da advocacia naquele momento. Hoje a gente vê de novo essa tentativa de criminalização, principalmente por conta de alguns discursos populistas. Como fazer frente a isso? Mesmo com essa alteração legal, que criminalizou a violação das prerrogativas, a gente teve na Lava Jato, grampearam o ramal telefônico de todo o escritório de advocacia. Como a gente faz frente a isso? Como a gente garante que a advocacia seja vista do jeito que ela tem que ser vista? Como um instrumento que o senhor colocou, eu acho que de forma muito feliz, que garante, inclusive, a condenação correta. Aquela condenação que será legitimada, porque, assim, teve a condenação, mas ele teve todo o direito de defesa, então ele vai cumprir, pagar pelos malfeitos que ele fez. Como mudar essa visão? Primeiro, eu acho que a Ordem já vem fazendo isso, transformando em prioridade. Você falou da gestão do Dulce, eu diria que todas as gestões da OAB dos últimos 20 anos tiveram combate aos abusos contra as prerrogativas como a sua prioridade. Óbvio que na nossa gestão nós tivemos uma grande vitória. Agora, essa vitória ela só é necessária porque há a criminalização. Né? Porque há a criminalização da advocacia, porque a advocacia viveu nos últimos anos ofensas impensáveis. Inclusive, nós temos uma batalha agora de compreensão. Né? Basta ver a história do advogado, do homem que deu a facada no presidente. O celular do advogado. Quer dizer, o advogado cada vez mais é confundido com o seu cliente. Né? Isso é fruto de um processo que não é à toa, é um deliberado por setores do Ministério Público, setores da magistratura que querem a fragilização da advocacia. Né? Não à toa, a Ordem sempre, nos últimos anos, tem colocado isso como prioridade, e não é uma batalha simples, porque nós temos que, na verdade, fazer com que o cidadão compreenda que é o direito dele que está em jogo. Não é o direito do advogado, não é a prerrogativa do advogado. É o cidadão que está sendo fragilizado. É o cidadão que não vai ter. O que é o advogado se não é o porta-voz do cidadão? E esse cidadão, assoberbado por notícias ruins, pela manipulação, pelas redes sociais, pela fake news, ele vai pelo caminho do ódio. E o caminho do ódio é muito mais simples do que o caminho da construção institucional, o caminho do diálogo. O caminho do ódio, eu quero a punição de todo mundo, eu não quero que ninguém tenha advogado, eu quero que degole o estuprador, eu quero que enforque em praça pública o corrupto. Né? Esse caminho, ele esvazia esse papel que o advogado do alto lá, né? Espera aí, que o jornalista também exerce. Tem um outro lado, né? Vamos ouvir esse outro lado? Não é bem assim, pode não ser bem assim. Então, é um processo que passa muito além da advocacia.
passa pela própria... É um processo pedagógico da sociedade. O nosso dever é esse que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós já temos outros projetos de lei que avançam ainda mais em prerrogativas, no próprio uso desse instituto, na utilização do Instituto da Violação. Nós temos que seguir avançando, porque essa é uma batalha que não termina agora, né? Agora, uma coisa eu posso dizer, eu nunca, olha, eu estou, como eu disse, há 15 anos na OAB, eu nunca vi uma entidade tão comprometida com a luta de prerrogativas como é hoje. Você tem um caso de abuso na Paraíba, no auge da pandemia, 1.000 advogados vão para a rua. Não tem jeito, é isso. Agora, nós temos que, junto com isso, ter atuação concreta. Ações contra aqueles que violam, acompanhar essas ações, efetivamente buscar punição dentro do devido processo para aqueles que abusam do seu poder. E esse é um processo pedagógico. Na hora que a própria sociedade compreender os seus direitos e a sua cidadania, essa prerrogativa do advogado vai ser exercida com muito mais facilidade. Perfeito, perfeito. Doutor Felipe Santa Cruz, quase 1 hora de entrevista, a gente está chegando no final, eu quero fazer uma provocação. O senhor pensa em se candidatar a algum cargo eletivo, política, fora a política institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, que o senhor exerceu nos últimos 15 anos, como bem disse? É algo que o senhor tem no horizonte? Política não institucional? Isso já trouxe tanto debate falso. Veja, eu digo e repito aqui, o meu projeto é meu projeto do meu escritório. Agora, eu tenho um compromisso de vida, eu sou um carioca apaixonado. Eu sou daquele tipo carioca, para que as pessoas entendam que quando entra, eu amo Brasília, uma cidade linda, as pessoas que me acolheram muito bem, mas quando eu entro no avião para Brasília, eu choro. Eu adoro São Paulo, já morei em São Paulo, eu amo São Paulo, amo os paulistas, tenho uma relação maravilhosa de grandes amigos queridos, mas eu saio do Rio, poxa, me convidaram um dia desse para um evento num domingo, eu disse, vou sair do Rio num domingo de manhã. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro passa por um momento terrível, terrível, está no fundo de um poço, assim, inacreditável. E, assim, o que eu disse publicamente, repito, eu não sou filiado a partido nenhum, eu participarei ou como cidadão ou como advogado mesmo, que posso ajudar, um advogado que tem voz, que é ouvido, ou se for necessário por algum processo político nesse esforço de reconstrução do meu Estado, né? Não tem nenhum outro projeto, não tenho projeto para Brasília como parlamentar, não tenho projeto de... Agora, o esforço de reconstrução do meu Estado, se eu for chamado a contribuir de alguma forma, e pode ser eleitoral ou não, eu vou participar, porque eu acho que a minha geração, vou fazer 50 anos esse ano. E assim, eu te confesso, o único drama que eu vivi na OAB, quando Gustavo Bebiano foi afastado, eu falei, meu Deus, vai acabar o exame de ordem, eles vão aprovar a PEC 108. Eu fui dormir sozinho aí em Brasília, tomei uns uísques, né, deprimido, e fui dormir sozinho em Brasília pensando, sabe, eu vou ser o último presidente daquela galeria de retratos. A OAB vai acabar no meu turno, na minha presidência. Eles vão destruir a OAB nesse período da história autoritária, né? E a mesma coisa, eu acho que a minha geração, principalmente as pessoas que tiveram sucesso na iniciativa privada, na vida pública, essas pessoas têm uma obrigação com o Rio de Janeiro. Nós não temos o direito de dizer, olha, eu não quero participar do processo de recuperação do Rio de Janeiro. Nesses termos, a vida política hoje, ela não é uma coisa fácil. Nessa pequena prova que eu tive de uma vida pública, é dificílimo, os ataques são extremamente injustos, extremamente agressivos, as pessoas não te conhecem, acreditam em qualquer mentira que as redes sociais contam. Eu tive mentiras contra meus filhos, contra a memória do meu pai, eu vivi... É muito dura a vida pública. A vida de pessoa pública é muito dura. Assim, mudou muito, é muito agressiva. Agora, volto a dizer... quero participar do processo de reconstrução do Rio de Janeiro, por isso eu não fecho a porta à política. E quero dizer isso por último, a advocacia não pode criminalizar a política, é através da política que nós podemos, a boa política, podemos transformar o nosso país. A boa política foi fundamental para que a gente sobrevivesse aos 3 anos de Jair Bolsonaro, que eu tive a dura missão de presidir a OAB. Quando o senhor foi dormir deprimido, acordou no outro dia e o que fez movimentar para não desistir da batalha? Acho que o compromisso e a vontade de... As pessoas. A gente tem muita gente boa na OAB. Não, assim, se eu digo que uma coisa que eu fiz nesses 15 anos foi liberar as forças da advocacia. As pessoas não notam, mas quer ver um trabalho que eu tenho muito orgulho, é das comissões da OAB. Nós tínhamos mais de 100 comissões que produziram muito nessa crise. Eu te pergunto, que outra entidade faz isso? Sujeito preocupado em sobreviver,
continua doando seu tempo para discussões, por exemplo, sobre deficientes visuais, deficientes físicos, inclusão, preconceito, direitos humanos, reconhecimento por foto de negros nas delegacias, uma entidade organizada em todo o Brasil, com homens e mulheres doando seu tempo no meio da maior crise, gente com dificuldade financeira, doando seu tempo para a OAB. Mas foram essas pessoas. Acho que você, na verdade, nota que você está ali representando algo muito maior. Né? Aí você vê um abaixo-assinado de 100 malucos querendo o teu afastamento porque você é político partidário. Aí você pensa, 100 malucos, mas nós somos 1.300.000. Né? Aí você olha o seu telefone e vê um monte de exemplo de gente comprometida. Eu acho que é isso. Você não para de andar. Agora, volto a dizer, um dos grandes, e deixo essa reflexão, um dos grandes qualidades democráticas da nossa entidade é essa rapidez com que nós passamos por esses cargos. Como eu disse, eu fui tudo na OAB em 15 anos. Então, eu sou passageiro. O que é perene é a entidade, a instituição. Ela é cíclica, ela se alterna entre perfis, mas nós não nos misturamos com a entidade. A todos que me perguntaram, você vai ser candidato à reeleição? Você talvez deva ser o presidente mais conhecido desde a redemocratização. Eu dizia, de jeito nenhum, é trair uma tradição que está dando certo. O próximo presidente vai ser melhor do que eu, tenho certeza. Isso aqui é uma corrida de entrega de bastão. A gente corre com toda a força, né? É um revezamento 4%. E entrega para o próximo para ele correr mais. E torcendo para que ele corra mais, porque daí significa a vitória do nosso conjunto. Perfeito. Acho que fecha muito bem a entrevista. Doutor Felipe Santa Cruz, obrigado. Eu acho que é isso. A não ser que o senhor queira colocar alguma coisa que eu deixei de perguntar, que o senhor acha importante, eu acho que a gente fez uma boa entrevista. Obrigado a vocês, mais uma vez. Obrigado ao Conjuro, obrigado por essa entrevista final. Contem sempre aqui com esse advogado no Rio de Janeiro. Perfeito. Obrigado, doutor Felipe. Um abraço.